Boa noite, bem-vindos a mais uma live do Grande Oriente Paulista. Hoje nós vamos falar sobre um projeto novo que aconteceu, uma velocidade muito grande. Nós demos o nome de Cidadania Maçônica Agenda Positiva, que a gente vai explicar o que é isso. E como eu gosto de falar, né, sem mais delongas, virou até um bordão, a palavra está com o nosso sereníssimo grão-mestre Fernando Fernandes para fazer a abertura dessa nossa live. Aí eu apresento todo mundo e o projeto. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos prestigiando. É uma satisfação nós estarmos juntos novamente aqui para mais uma atividade de trazer relevância à maçonaria, relevância aos nossos preceitos e ao nosso aprendizado. Aprendizado de cidadania, aprendizado de participação social, aprendizado de construção do nosso edifício social de uma maneira positiva. E esses que estão nos ladeando hoje são desbravadores dessa atividade, sem partidarismos, sem pendências destas ou daquela outra natureza, mas de uma maneira em que todos possam, segundo as suas ideias, segundo as suas capacidades, segundo as suas predisposições, contribuir para tentar fazer a nossa sociedade, o nosso mundo, um pouquinho melhor a cada dia que passa. Muito obrigado a vocês que tiveram essas iniciativas, essa ideia, e eu espero que isso frutifique. Obrigado, Sereníssimo. Eu vou falar rapidamente. O projeto Cidadania Maçônica foi pensado por uma ideia que o Bruno teve. Ele vai contar para nós como é que foi essa ideia, mas o resumo é muito simples. Nós estamos chamando todos os candidatos a prefeito para fazer uma live patrocinada pelo Grande Oriente Paulista, e aí, ao longo do tempo, a gente acabou envolvendo a todas as lojas de todas as potências que quiseram participar, para que cada candidato fizesse uma apresentação do seu projeto, sua plataforma, das suas propostas, sem entrar naquele debate em que um fica atacando o outro. Depois a gente fala das regras todas, mas o nome Agenda Positiva é isso, ele é construtivo. Nós queremos ouvir o que cada um tem a falar. E aí eu vou pedir, rapidamente, para o Bruno contar para nós como é que foi esse estalo, o que aconteceu, onde que a coisa girou e quais foram as impressões dele. Eu estou dando a palavra primeiro para o Bruno, porque ele foi o gatilho dessa história toda. Então, nada melhor do que ele mesmo contar para nós aqui de onde que veio essa ideia e como é que foi que a coisa se desenrolou do ponto de vista dele. Boa noite, Pedro Neves. Boa noite, Sereníssimo Grão-Mestre Fernando Fernandes, a todos que estão aqui. Boa noite à nossa audiência. Pedrão, uma ideia que não se concretiza, ela é só uma ideia, né? A ideia surgiu de uma conversa que eu estava tendo com o nosso irmão Wagner, que participou muito ativamente do projeto, na execução. E a gente estava conversando a respeito da maçonaria, que nós teríamos que participar um pouco mais da política, de forma apartidária, o que é muito importante. Então, nesse ano, que foi um ano atípico de pandemia, né? E a maioria das cidades não tiveram nenhum debate, onde os candidatos não puderam expor suas ideias, eu tive a ideia de fazer uma live, né, nesse formato, como você mesmo comentou, onde não é um formato de debate, onde apenas os candidatos colocariam suas plataformas de governo, né? E aí, como eu estou no Projeto Nuvens e eu sou um irmão muito ativo no canal do GOP, assisto muitas lives que vocês fazem aí, que inclusive é um trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns. E aí eu tive a ideia de entrar em contato com o Pedro Neves por conta do Projeto Nuvens, no qual eu estava num grupo de WhatsApp, né? E aí o Pedro Neves gostou da ideia, comunicou o Fernando, que também gostou muito da ideia, e acabou virando uma bola de neve, né? Eu só tenho a agradecer ao Pedro, ao Fernando e a todo mundo que participou aí desse projeto ativamente e pôde fazer acontecer. Agora eu espero que a gente possa colher bons frutos. É isso. Quero fazer um aqui, Pedro. Pode falar. O Bruno citou aqui várias vezes aqui o Projeto Nuvens.
Então, fica aí um spoiler dessas palavras, porque nós vamos fazer uma transmissão nos canais do Grande Oriente Paulista, especificamente para tratar desse assunto. É um assunto bastante interessante, intenso e relevante, no sentido de dar uma maior amplitude ao que nós aprendemos nos nossos trabalhos, ao nosso trabalho de autoaperfeiçoamento. O projeto Nuvens vem de encontro na possibilidade de nós efetivarmos esse aprendizado de uma maneira prática, de uma maneira efetiva. Mas isso vai ficar por um outro dia, que nós vamos abrir um espaço para tratar só desse assunto aí. Legal. Aí, na sequência, eu conversei com o Fernando, ele gostou da história. Como eu sou adjunto do secretário aqui, o Alexandre Barros, né? Também troquei uma ideia com ele como que poderia fazer. Então, Alexandre, como é que foi que você viu essa coisa toda? O que você aprendeu, contribuiu? Fala um pouco aqui para nós. Como que ocorreu essa história? O meu papel foi um papel mais discreto, vamos chamar assim, né, Pedro? Então, eu acompanhei muito pelas trocas de mensagens com você, em especial, né, e com o grupo no geral. Mas foi uma experiência que eu espero que a gente consiga replicar em outros ambientes também, ambientes sociais também, e em outras demandas futuras. Né? Tá aí, daqui a pouco, o governador e presidente, e cada vez mais que a gente fala de política apartidária, a gente toca num assunto que é de relevância total, não somente para quem é maçom, mas quem é cidadão de fato, que é a sua opinião, a sua consciência social, né? Como você se insere na sociedade, e isso é através do voto. Bacana. Eu digo sempre que não existe vácuo, não existe espaço vazio. Se você está numa organização na sua vida, no seu coração, no seu pensamento, na sua casa, onde tem um espaço, ele é ocupado. E se você não se posiciona para ocupar os espaços que existem, você tem que aceitar que os espaços serão ocupados talvez por pessoas que vão agir de uma forma que não é muito produtiva ou que vai de encontro, ou que vai contra os seus princípios e valores. O Fernando, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, ele disse assim, quem não gosta de ir em reunião de condomínio vai pagar o boleto com o que for aprovado na reunião. Né? Então, nós precisamos, na minha opinião, se posicionar no sentido de trazer mais clareza para esse processo. Então, nós formamos um grupo de discussão em que essas pessoas que estão todas aqui, exceto o Fernando, que ele deu a sua aprovação, nós entramos numa operação em conjunto em que nós elaboramos um documento para ser apresentado a todos os candidatos que quisessem se posicionar e nós estamos patrocinando esta conversa. Qual foi a nossa surpresa? Eu tomei o cuidado de visitar um por um dos candidatos e entregar esse documento que nós geramos, onde ele basicamente falava algumas coisas importantes. E para falar um pouquinho sobre a elaboração desse documento, que foi apresentado aqui e discutido entre todos, depois eu queria que cada um se posicionasse como foi essa participação, porque nós fizemos uma coisa bem democrática. Fizemos um rascunho, votou, teve gente que viu que faltava vírgula, então teve uma participação legal, isso foi muito bacana. E cada um participou no momento e do jeito que pôde, e, inclusive em situações muito interessantes, onde tinha problemas mais sérios, e de repente alguém lá do grupo vai lá e resolve e tal. Isso foi muito produtivo, muito legal. Você queria falar alguma coisa, Alexandre? Só para recordar todo mundo que está nos ouvindo, qual foi o ambiente, a cidade, a localidade que teve esse piloto? Obrigado, bem lembrado. Nós fizemos isso em Jundiaí. Faltou dizer que é o golpe de Jundiaí. As pessoas que estão aqui são todas de Jundiaí, exceto o Fernando e o Alexandre. Né? Um simples detalhe. Então, vamos lá, olha. Dando a palavra para um por um. Fala, Fernando. É importante salientar também que essas pessoas que compareceram para transmitir as suas ideias, em nenhum momento se identificaram com partido político. É o Pedro, o Fernando, o José e o Benedito que puseram as suas ideias como cidadãos, como participantes de uma comunidade
tentando trazer as suas ideias, os seus pensamentos. Em nenhum momento foi permitido, foi sequer tentado falar sobre política partidária. Eram cidadãos trazendo ideias para a sua comunidade. E muito importante, Fernando, convidamos todos foram convidados, sem exceção. As pessoas que participaram foram aquelas que aceitaram as regras, responderam, foi feito numa velocidade muito grande, houve um problema com algumas pessoas que não participaram porque não cumpriram o prazo que a gente colocou lá, mas eu queria que sobre essas questões assim mais de preocupações para a gente... que o grande propósito dessa nossa conversa é que as outras cidades se baseiem nesse exemplo e possam fazer também na sua cidade esse tipo de discussão. Essa que é a ideia. Então, aí, eu trouxe para essa conversa, porque nós temos 2 advogados aqui, né, tanto o Leonardo quanto o Wilson, e mais o departamento jurídico lá do GOP, a gente tomou muito cuidado para escrever esse documento. E aí o Wilson fez algumas observações que eu queria que ele resumisse os pontos mais importantes do conceito que a gente fez sobre isso, até porque ele tem uma experiência de já ter sido mediador de um debate ao vivo que deu um monte de problemas, ele trouxe essa experiência para esse documento que nós vamos disponibilizar para todo mundo que quiser. Não é um manual, é um resumo da nossa experiência, das dificuldades que a gente teve para fazer isso. Então, Wilson, fala rapidamente para nós aqui quais são as grandes preocupações e por que a gente fez do jeito que fez. Bom, eu cumprimento o meu boa noite ao nosso sereníssimo Fernando Fernandes e aos companheiros e irmãos que estão presentes nesta live. A preocupação básica foi efetivamente dar condições de participação igualitária a todos os candidatos. Não haver nenhuma possibilidade de que qualquer deles ou qualquer pessoa pudesse enxergar um favoritismo ou algum tipo de separatismo em relação a quanto poderiam falar, sobre o que poderiam falar, etc. Então, a grande preocupação foi isonômica, para que todos pudessem participar de maneira absolutamente igual, sem nenhum favoritismo, sem nenhuma discriminação, a fim de que eles efetivamente falassem do que eles tinham para apresentar. Quer dizer, a tônica foi a de não permitir que nenhum deles falasse mal do outro para enaltecer a sua própria plataforma. Então, essa diretriz eu considero que seja altamente aproveitada, porque o que se percebeu durante o evento foi uma preocupação, muito embora muito bem mediada pelo Pedro, mas foi uma preocupação de todos os participantes de não ultrapassar limites. Eles foram extremamente cautelosos na maneira de falar, foram tremendamente técnicos naquilo que puderam ser e, de maneira nenhuma, extrapolaram, também até porque houve, como eu falei, uma excelente mediação, extrapolaram qualquer possibilidade de ingressar na esfera pessoal ou na esfera partidária, né? E, para a maçonaria, a nossa preocupação em redigir esse documento foi a de, primeiro, demonstrar que nós não estávamos, sob hipótese alguma, fazendo qualquer menção ou alusão à política partidária. Conquanto na maçonaria nós tenhamos uma atividade política muito acima da normalidade social, o maçom é um político de altíssimo nível, por definição. Nós somos políticos, mas não políticos partidários, porque a nossa grande preocupação é de sempre construir, de sempre aglutinar, de modo que esse documento ele foi concebido, desenvolvido e foi executado. Claro que não está indene de críticas, nós podemos melhorá-lo extremamente, fazer disso um modelo de participação para esse tipo de evento. Mas eu considero que ele foi razoavelmente bem preparado, foi razoavelmente bem elaborado e muito bem aceito por todos os participantes. A grande preocupação foi realmente essa, de dar condições de participação igualitária. Tivemos outros cuidados, né, Wilson? Primeiro, tem um parágrafo lá dizendo que se o uso futuro a maçonaria não vai se responsabilizar se algum candidato usar isso de uma maneira inadequada, porque nós deixamos isso numa página do Facebook do Grande Oriente Paulista de Jundiaí e numa página do YouTube do Grande Oriente Paulista de Jundiaí. Essa foi uma outra preocupação. E cabe também dizer
por que por alguns motivos nós não fizemos em formato de debate, mas quem optar por fazer dessa forma, não se esqueça que a Justiça Eleitoral tem que aprovar esse formato, né? Então, e o fato da gente dizer que um não podia fazer menção ao outro, e se ficar circunscrito a uma agenda positiva, é que se um candidato faz menção ao vivo ao nome do outro, ao projeto do outro, à história do outro, isso dá direito à réplica e à tréplica, e o que nós estamos percebendo nessas eleições é que tem uma quantidade muito grande de candidatos. Aqui em Jundiaí nós estamos com 13 candidatos, dos quais 9 participaram. Aí, operacionalmente, não ficaria assim tão bom, né? Ok? Uma vez que a gente fechou esse documento em conjunto, antes da gente fechar isso, nós tomamos cuidado de conversar com todas as lojas, né? E aí eu vou dar a palavra em ordem alfabética aqui pelos outros 3 que ainda não falaram, que vieram participar, né? O Evaldo, primeiro, ganhou pela letra E, né? Não tem nenhum Alexandre aqui que é venerável, então, por favor, fala para nós como é que foi aí você, como é que você sentiu, percebeu, porque aí, uma vez que o Evaldo entrou, depois ele soltou um documento para a loja dele, convidando todo mundo, aí a coisa começou a aglutinar, foi muito legal isso, né? E o Evaldo tomou essa atitude. Desde o começo ele entrou no grupo, deu palpite, corrige uma coisa, e todas as decisões que a gente teve que tomar sobre o rumo desse projeto nós fizemos em conjunto. Eu acho que um monte de cabeça pensa muito melhor do que um só, né? Isso foi muito legal. Todo mundo teve oportunidade para dar palpite, dar pitaco, corrigir, pôr sua opinião, e aí chegamos num consenso. De uma forma até rápida, né, Val? Com certeza. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes nesse momento agora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que virão esse documento no futuro. Sabemos lá quando que eles vão ver, então fica aqui o cumprimento a qualquer momento do dia, né? Eu acho que a minha atuação nesse processo, acho que teve dois aspectos. Um aspecto foi de participar do grupo, estando disponível para os momentos, para as discussões, e falando ou apontando alguma coisa no momento adequado, sem precipitação. Acho que esperar o grupo discutir, esperar o grupo falar, e aí, normalmente, o consenso foi surgindo, né? O grande sucesso e a rapidez com que a gente conseguiu fazer esse trabalho e montar esse documento, ele demonstrou a coesão do grupo, ou seja, o grupo todo tinha um norte, o grupo tinha um objetivo, né? Então, nesse sentido que participei e acompanhei o processo, e até telefonemas que a gente trocou, enfim. Às vezes não dá para falar por mensagem, o Pedro ligava, o outro ligava e a gente conversou. E um outro lado foi a questão da mobilização da plateia, né? Porque precisávamos, não adiantaria todo mundo falando, mas um público pequeno participando. Então, aí a gente iniciou um processo de sensibilização nas lojas, na minha loja especificamente, né? Mas eu sei que as outras também o fizeram, no sentido de divulgar para amigos, para familiares, para que ou tivéssemos público naquela demanda, naquele momento, né? E isso ele vem ao encontro de uma demanda que a gente tem falado muito, que é a gente precisa sair fora do âmbito das nossas lojas para participar. E esse é o momento ímpar. Eu acho que aí a gente teve a oportunidade de levar as perguntas, elas traduziram o anseio dos obreiros, né? E isso foi muito legal a gente poder ouvir, e como bem lembrado por Wilson, todos respeitaram as regras, porque elas foram muito bem colocadas, foram muito bem embasadas, e aí houve um respeito de todos os candidatos, né? Todos fizeram questão de dizer, olha, meu tempo e tal, vou concluir. Isso foi muito bacana. Eu acho que isso traduziu, demonstrou um respeito que eles tiveram conosco pela qualidade da elaboração, pela qualidade do produto que nós ofertamos a eles. Eles sentiram que era sério a questão de regramento, e todos cumpriram. Bacana, Evaldo. Muito obrigado, legal. Léo, fala um pouco aí da sua participação, como é que você viu, o que é que te chamou mais atenção, né? Você também deu os pitacos na hora certa lá, mas fala um pouco aí como é que foi essa história para você. Bom, boa noite a todos, roubando o Evaldo aí, né? Bom dia, boa tarde, para quem for assistir isso em outros horários. Primeiro, é um privilégio estar entre vocês. A minha entrada no projeto foi por conta de uma felicidade, de uma indicação, que é o Bruno. Então, ele me leva aí de chaveirinho nos projetos que ele se aventura e que ele entra na maçonaria. Então, fico meus parabéns especialmente a ele.
E eu achei bastante interessante a forma como as coisas foram conduzidas. Eu gostei muito da proximidade que, por exemplo, eu não sou ninguém, né? Muito menos na maçonaria. Tive para conversar com o Sereníssimo Grão-Mestre, para conversar com o Pedro, com o Alexandre, enfim, e para poder de fato ser ouvido, né? Passar a minha ideia para alguém. Isso foi algo que eu nunca tinha vivenciado antes. Eu acredito que os principais pontos aí que me marcaram desse projeto, e fica de dica para os irmãos também, é que nós, de uma forma ou outra, adotamos um princípio de gestão, mesmo sem querer, que chama gestão ágil. Então, a gente não se preocupou em fazer de cara um produto bom e final. Não. Nós fomos criando demos, criamos uma perna, depois um braço, depois o tronco, e aí juntamos e criamos um corpo. E cada um foi responsável por uma parte. Então, alguns ficaram responsáveis, precisa estar esse telefone de tal pessoa, precisa contatar tal pessoa, você tem disponibilidade para ir? Por exemplo, Léo, Gianulo, dê uma olhada na lei, o que a gente tem que tomar cuidado? Então, quando nós juntamos o todo, ficou muito mais fácil, porque a gente teve confiança que o resto do corpo tinha sido bem executado. Um ponto, complementando a fala do irmão Gianulo, que se preocupou bastante com a questão jurídica, para os irmãos tomarem cuidado, porque se vocês forem ter debate precisa de autorização do Tribunal Eleitoral, tá? E se for uma eleição, por exemplo, em grau federal, é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a brincadeira fica um pouco mais complicada, tá? Tanto que uma das primeiras recomendações era que não fosse uma live, que fosse uma gravação. Mas aí o Pedro topou o desafio de não, vamos segurar as regras que nós criamos. Se alguém falar, a gente corta o microfone. E foi assim que foi executado aqui. Então, a gente conseguiu criar uma condição na qual eles apenas responderam as perguntas, sem fazer menção ao projeto de outro, à condição atual e nem mesmo à pessoa do outro candidato. Então, a gente conseguiu manter isso. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Uma outra dica aí para os irmãos, né? Tem uma pesquisa muito interessante. Quem se interessar pode entrar em contato com o Pedro aí, que eu envio para ele, que fala que nós estamos a apenas 5 pessoas de distância de qualquer outra pessoa no mundo. É uma regra que fala que cada pessoa conhece 44 pessoas, então se você vai multiplicando, você consegue chegar a qualquer pessoa no mundo. Então, de acordo com isso, se a gente quisesse entrevistar os candidatos à presidência dos Estados Unidos, por exemplo, nós conseguiríamos. Estamos a 5 pessoas de distância. Então, nada é impossível, né? E a outra coisa que foi o mais bonito de tudo, assim como acho que a gente não tem por que jogar as coisas embaixo do tapete, né? A gente tem irmãos que a gente não conversa muito, uma loja que a gente não conversa tanto. Esse projeto uniu as lojas de Jundiaí. A gente estava em volta de um mesmo propósito. Nós fizemos maçonaria. Então, eu convido as outras lojas a fazerem o mesmo projeto, não só pela intenção, né, pelo debate, né, em dar uma condição de pares para os candidatos, mas também porque vocês vão conseguir fazer, de fato, maçonaria entre as lojas da sua região. E isso é impagável. Esse eu acho que foi o legado que esse projeto aí, idealizado pelo Bruno, trouxe para nós. Muito obrigado pelo privilégio de ter participado. Espero que com essas poucas palavras tenham passado a minha impressão para vocês. E eu estou à disposição. Valeu, obrigado. Quero ressaltar, meus irmãos, Leonardo, isso que você falou é importantíssimo. Apesar de nós termos as 5 pessoas, de qualquer pessoa do mundo, né? 5 pessoas, nós estamos em pandemia, nós estamos afastados, nós estamos distanciados uns dos outros. E, apesar disso, esse nosso trabalho, esses nossos preceitos filosóficos que nós trabalhamos, esse nosso sentido de fraternidade possibilitou essa união, possibilitou essa atividade. Eu costumo dizer, nós já falamos várias vezes, o Pedro, ele é meu conterrâneo. Nós nascemos na gloriosa Novo Horizonte, é uma região metropolitana que abraça toda a região noroeste, ali, São José do Rio Preto, está tudo dentro da grande Novo Horizonte. E nós nascemos com menos de um ano de diferença um do outro, e uma rua, a família dele morava na rua de cima. Eu estou contando esse caos aqui de caipira, de caboclo lá de Novo Horizonte, só para ressaltar
que eu e o Pedro, nós nunca estivemos juntos presencialmente. Nós não nos conhecemos, nós não trocamos um aperto de mão até hoje. Toda essa nossa amizade, esse nosso sentido, reforçado lastreado pela maçonaria, é virtual, é digital. Pedro, você tem os números do alcance do debate? Tenho, deixa eu só passar a palavra para o Valdemir também, e eu só quero complementar rapidamente que com Alexandre Barros aí a gente também tem uma amizade virtual e nós já trabalhamos junto aqui nesse projeto há um tempão, a gente já tem uma intimidade muito grande, já tem novos projetos acontecendo e também nunca nos encontramos presencialmente. O Evaldo também não tive o prazer ainda, apesar de estar na mesma cidade, mas aí, nem o Léo, né? Mas nós já marcamos os cafés aqui. Valdemir, você chega e ajuda a gente também, e eu quero ressaltar que a gente fez um documento oficial e que os veneráveis mestres de todas as lojas que eram da jurisdição do GOP inicialmente, assinaram. Então, tem 2 veneráveis mestres que faltaram aqui, tanto o Davi quanto o Zé Renato, que está viajando, eles não puderam estar aqui, e também o delegado daqui, né, o Paulo, né, que também assinou esse documento junto conosco. E aí o Valdemir, quando ele pôde, nas reuniões presenciais que a gente foi conversar com os candidatos, quando ele tinha disponibilidade e dava jeito, ele foi. Mas conta rapidamente para nós aqui, Valdemir, como é que foi receber esse projeto, participar desse projeto, quais as suas sensações, as suas indicações aqui para o pessoal. O seu microfone está desligado. E aí eu dou o resultado, Fernando. Seu microfone está desligado, Valdemir, você tem que ligar. Não, você desligou a câmera, você tem que ligar o microfone e a câmera. É um ícone do lado do outro. Esse negócio é um problema chamado dedo gordo. Você vai apontar no ícone e acerta o outro. Eu sofro desse problema também. Bom, enquanto o Valdemir se acerta com essa história aí, tem 2 detalhes que eu queria aproveitar e falar. Nós fizemos em conjunto 2 perguntas. O que você pretende fazer para os candidatos? O que você pretende fazer, se eleito, para estimular o desenvolvimento econômico de Jundiaí, com quais recursos? Todos foram sorteados na sequência que devia responder, né? Ou seja, era a mesma pergunta, eles sabiam qual era a pergunta antecipadamente, que estava escrito no documento, para deixar claro. Então, cada um tinha um tempo inicial, né? E depois nós demos o dobro do tempo para eles responderem uma segunda pergunta, quais as outras prioridades do seu eventual governo e com que recursos. Então, nós procuramos direcionar, porque nós achamos que o desenvolvimento econômico é a base de tudo. Claro que todo mundo sabe da importância de educação, saúde, mas isso ficou para uma segunda pergunta um pouco mais aberta. Valdemir, você conseguiu se acertar aí com a sua... Agora a câmera está legal, mas o microfone continua desligado. Agora ligou, pode falar. Voltou, legal. Ele foi pedir ajuda para os universitários, pelo visto. Isso, fico isso correto. Queria cumprimentar o Sereníssimo, cumprimentar todos os irmãos que participaram do projeto, que estão aqui participando da live, e a todos que estão nos assistindo. Eu conversando com o Bruno logo no início do projeto, eu comentei com ele que, na verdade, uma boa semente ela tem que ser adubada, ela tem que ser tratada para que ela possa crescer. Quando o Bruno comentou conosco, eu atualmente estou como venerável mestre de uma das lojas aqui de Jundiaí, a gente deu todo o suporte que foi possível assim, participar e colaborar. Eu acho que foi muito interessante, como você falou, nós tivemos pessoas que, desde sugestões da parte legalista, nós tivemos aqueles que deram sugestões em termos de ortografia, que ajudaram a estabelecer as regras para que elas ficassem claras, de termos as evidências objetivas de que a gente efetivou o convite, nós tivemos a resposta ou positiva ou negativa, até para podermos depois questionar algumas coisas, caso o pessoal pudesse nos criar algum problema. Então, acho que isso foi muito interessante. Eu acho que foi muito bacana o fato de todos participarem. Eu acho que mesmo, o fato de nós termos 4 lojas aqui na cidade, eu acho que foi muito bacana, porque no final nós convergimos, embora nem todos pudessem participar mais efetivamente, mas o final, o importante é que os 4 veneráveis e o delegado regional
assinaram um documento oficializando que o golpe aqui na região de Jundiaí é quem estava programando, independentemente de loja A, B, ou qual que seja. Eu acho que o importante foi que a gente conseguiu conversar, conseguimos praticar civilizadamente tanto uma democracia interna quanto externa. Eu acho que as regras ficaram muito claras, ficou muito interessante para as pessoas que nós somos uma instituição séria, que nós não damos jeitinho, que nós somos legalistas. Então, eu acho que esse aspecto serviu, inclusive, para reforçar e aumentar a credibilidade da maçonaria aqui na nossa região. Então, todos que estão envolvidos estão de parabéns, e eu acredito que é uma ideia que, com certeza, ela começou pequena, ela foi bem tratada, por sorte, por privilégio nosso, nós temos o grupo que é da nossa loja, mas o importante é que todos participaram, e isso, com certeza, vai servir como referência daqui para frente para todas as lojas do golpe do estado de São Paulo. Bom, eu quero relatar duas coisas. Num determinado momento, quando já estava em andamento, o Wilson Gianulo também, ele é vice-presidente da Associação Maçônica, então nós entramos em contato com o presidente da Associação Maçônica, que é suprapotência, né? E aí a Associação Maçônica da cidade encampou isso, fez um convite específico também em nome deles, junto com o nosso convite. Então, isso aí acabou extrapolando a nossa potência. Né? Não foi só... Pedro, Pode? se você me permite, a participação da Associação Maçônica foi extremamente importante. Hoje, a Associação Maçônica congrega de 14 a 16 lojas em toda a região de Jundiaí. E isso congrega essa turma, na verdade, que faz parte de todas as potências existentes. Né? A Associação Maçônica passou a ser uma associação de maçons, deixou de ser uma associação de lojas para ser uma associação de maçons, tem crescido no seu avantajar de participar, tanto politicamente como do ponto de vista maçônico, para enaltecer a maçonaria e tudo mais. E o nosso presidente, ele se mostrou extremamente comungado com a nossa forma de ser, a nossa forma de agir nesse caso. Ele se prontificou e efetivamente entrou em contato com todas as lojas, com todas as potências que fazem parte da nossa associação, divulgou o evento como se fosse de todas as potências. Houve uma divulgação extremamente importante e, pelo que eu conversei com ele, pelo sentimento que nós tivemos, isso foi em homenagem à maçonaria. Quer dizer, o fato de ter sido o golpe que promoveu efetivamente esse encontro não fez mais do que enaltecer esse evento. Então, foi extremamente interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo, que é o nosso presidente, algumas vezes depois disso, e ele realmente se mostrou extremamente satisfeito e feliz com o evento, na maneira como ele se desenvolveu. Ele foi convidado a participar hoje aqui, mas ele, por algum motivo, não pôde. Mas, inclusive, em algumas reuniões que a gente foi com o candidato, ele teve presente e tudo mais, então isso foi muito importante. E agora vamos, então, aos resultados finais que a gente teve com isso. Durante a live, nós tivemos uma participação maciça. O resultado final que a gente tem agora foram 25 mil engajamentos, 11 mil comentários. É certo que dentro dos comentários tinha muito cabo eleitoral fazendo comentário várias vezes, tudo, mas foram 11 mil comentários. E entre a página do Facebook e o canal do YouTube que a gente criou para isso, nós tivemos 5.500 visualizações. Então, eu acho que nós atingimos o nosso grande objetivo, que era levar essa proposta de uma forma séria, porque esse foi um resultado. O outro resultado que a gente percebeu, e muito bem, foi na receptividade dos candidatos em relação à nossa instituição, e principalmente em todos os momentos que eu tive que interferir, cortar a palavra para lembrá-los das regras, que aconteceram alguns deslizes, eles acataram essa de uma forma bem tranquila, né? E o que eu posso dizer é assim, por que nós fizemos Facebook e YouTube? Porque tem muita gente, né? Metade da audiência que deu no Facebook deu no YouTube, mas tem muitas pessoas que não têm perfil no Facebook, então esses dois canais são suficientes. Sugiro a todo mundo que for fazer isso, tomar muito cuidado, que eu e o Bruno ensaiamos antecipadamente como é que a gente ia fazer a transmissão,
e eu tinha conseguido fazer no Zoom, para poder caber mais gente na sala, que o Zoom que nós temos aqui, uma assinatura, cabe até 500 pessoas, e aí eu fiz a transmissão pelo StreamYard, que vai direto para o Facebook, para o YouTube, na hora que nós começamos a transmissão. Isso não funcionou. Deu problema. Então, nós gastamos 10 tensos minutos para corrigir isso. Foi lá no plano B, entramos todo mundo no StreamYard, e aí o Sereníssimo deu a palavra inicial e saiu para dar lugar para todo mundo lá. Então, acabou que deu certo, mas foi um sufoco. Posso dizer da minha experiência pessoal, que foi ser o mediador dessa conversa, que o tempo inteiro eu estava prestando muita atenção no que a pessoa estava falando, para que ela não quebrasse a regra, né? E aí eu tomei um cuidado. Eu combinei com o Wilson que ele ia ficar no WhatsApp comigo, né? Para ele, se eu escapasse alguma coisa, tinha um backup de mais alguém lá prestando atenção se a regra tinha sido corrida. Mas aí houve um problema, porque o que o Wilson estava assistindo, por isso que eu queria que ele estivesse na sala do Zoom junto com a gente, tem um tempo de retardo entre o que está acontecendo e o que todo mundo está vendo. Então, teve uma vez que ele mandou uma mensagem, ou o cara escorregou, e aí ele viu, nossa, você está atento, não, é porque tinha uns 20 segundos de distância, de tempo. Então, a minha sugestão é que, tecnicamente, tem que ser muito bem pensado, né? A gente tem uma experiência nisso agora, que eu descobri qual foi o erro que aconteceu, Bruno. Depois eu fui descobrir que tem uma forma de comunicar aí, e isso aí é muito importante. Acabou dando certo, porque a gente tinha só 10 pessoas na sala, porque a sala do StreamYard é só 10 pessoas. Por isso que a gente ficou, teve que pedir para todo mundo sair, todo mundo compreendeu, etc. O principal resultado que a gente teve, na minha modesta opinião, é que nós colocamos a maçonaria a serviço da nossa comunidade. Essa é a parte mais importante, né? As pessoas acabaram depois me cumprimentando, porque eu fui a cara visível que ficou ali o tempo todo, por isso que eu fiz questão de que todos os irmãos que estão aqui se pronunciassem, que ninguém faz nada sozinho, tá? Isso foi muito gostoso, foi muito legal, nos uniu muito mais, e já está tendo filhotes de outros projetos que a gente vai fazer sempre em conjunto. Cereja do bolo. O documento que todos os candidatos assinaram, eles se comprometeram, pelo menos por escrito e assinado, que trimestralmente eles vão prestar conta para a maçonaria da cidade daquilo que eles se comprometeram a fazer. E como a gente está isento, porque aqui não tem ninguém que está com interesse político pessoal nisso, né? Cada um tem a sua orientação, cada um tem o seu candidato, cada um tem a sua decisão sobre a eleição, e ela está suprapartidária. Nós estamos imersos no processo político, mas, ao mesmo tempo, nós estamos fora. E aí eu vou me apropriar de uma fala do Wilson, das várias conversas que a gente teve aqui. Ele falou o seguinte: como maçonaria, nós não vamos atrás de ninguém. Nós não estamos vinculados com ninguém. Como maçonaria, nós assumimos uma responsabilidade muito grande de seguir os preceitos que a gente jurou seguir quando a gente entrou na maçonaria, mas a gente tem que ser exemplo. Ser exemplo é ser vidraça. É muito difícil. Então, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, quando a gente entra, quando se assume uma venerança, quando se assume uma representatividade como essa que a gente está fazendo, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, tá? As propostas vão acontecer como já aconteceram, algumas espúrias. E a gente precisa estar muito atento para manter essa isenção, porque nós não estamos assinando embaixo de nenhum candidato. Nós não estamos assinando embaixo de nenhum partido. Nós não estamos apoiando o que as pessoas estão falando. Nós estamos demonstrando e informando a população, com isenção. Porque a qualquer momento que qualquer dessas pessoas que for eleita fizer alguma coisa que vai contra os nossos princípios, o nosso principal papel é continuar informando e mostrando à população o que está acontecendo. Era isso que a gente queria falar. Esse é o principal resultado, na minha opinião. A união dos irmãos, a seriedade do que nós fazemos, a representatividade que a gente tem perante a sociedade, a deferência com que todos nos trataram e o serviço que nós prestamos para a comunidade.
Esse é o papel da maçonaria, esse é o papel do maçom. Eu sinto um prazer, mais do que qualquer outra coisa, de ter conhecido novos irmãos, reforçado os laços com alguns que a gente já tem e ter produzido esse resultado que nós estamos colocando à disposição. Nós vamos publicar na página, junto com o GOP, o documento que nós geramos com as alterações e os aprendizados que nós tivemos. Houve, durante a apresentação, um candidato que teve muito problema com a comunicação e não conseguiu dar o seu último recado. E eles queriam que a gente voltasse com o tempo. Isso não foi proposto, então a gente retificou algumas coisinhas com o aprendizado e a nossa experiência está à disposição de todos os irmãos que quiserem fazer contato, que quiserem trocar ideia. Já lancei essa ideia na nossa cidade vizinha aqui, que a gente tem alguns amigos, alguns irmãos mais próximos. Lancei a ideia em Campinas, eles estão estudando se eles vão fazer ou não, e nas cidades aqui em volta a gente também vai estimular para que isso aconteça. Isso é fazer maçonaria. Como a gente sempre termina, eu agradeço a presença de todos os irmãos, eu agradeço a contribuição, a confiança que vocês tiveram em mim para fazer isso. Digo para vocês que não foi fácil, porque no dia seguinte eu fiquei com o corpo dolorido, de tão tenso que eu fiquei durante aquelas 2 horas, com vontade de ir no banheiro, sem poder ir no banheiro, e ali com o dedo no mouse, ficando ali atento o tempo todo, mas deu certo. O grande arquiteto do universo também nos protege, nos ilumina, nos guarda quando a gente faz um bom trabalho. Então, Sereníssimo meu mestre, suas palavras finais aí para encerrar essa nossa live. Está sem microfone, Fernando. Perdão. As minhas palavras finais são de agradecimento a todos que participaram desse projeto. Tanto vocês que organizaram, quanto aqueles que se predispuseram a trazer a sua mensagem como cidadãos participantes dessa cidade bonita que é Jundiaí. Quando for possível, Pedro, nós vamos visitar aí Jundiaí. Quem sabe a gente dá uma fugida para tomar um sorvetinho lá no Frutiquero, lá. É um compromisso. A todos Você tem outro compromisso com a nossa loja, não esquece. Aqueles que estão nos assistindo, eu também faço um convite. Venham conhecer um pouquinho mais da gente, venham conhecer um pouquinho mais por que pessoas tão diferentes, de religiões diferentes, de orientações políticas diferentes, convivem aqui em paz, em fraternidade. Às vezes a gente se desentende também, assim como os irmãos de sangue dentro de casa, a gente troca uns tapas também. Eu era o caçula, eu sempre levava pior, né? Mas acontece em todos os lugares, em todas as casas. Mas venham conhecer. Aqui nós temos a firme decisão, a firme determinação de trabalhar no sentido de tentar fazer o mundo um pouco melhor a cada dia de trabalho. Esse trabalho que vocês estão vendo, assistindo, eu convido a conhecer, assim como o Projeto Nuvens, está tendo ótimos resultados. Hoje mesmo eu recebi a visita de um irmão da grande loja do Rio Grande do Sul, que veio me solicitar o contato de vocês que estão patrocinando o Projeto Nuvens, porque já chegou lá no Rio Grande do Sul, assim como já chegou lá em Rondônia, assim como já chegou em Portugal também, esse trabalho de dar um pouco mais de relevância, dar um pouco mais de amplitude a esse trabalho simples, esse trabalho singelo, esse trabalho despretensioso que todos nós que fomos iniciados, recebidos como maçons, fazemos há mais de 300 anos. E nós queremos deixar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, na tentativa, pode ser até um pouco romântica, mas na tentativa de fazer esse nosso mundo menos violento, menos agressivo, menos vaidoso, irmanados nesse mesmo princípio. Essa é só a pontinha do iceberg, mas se você tiver coragem, venha conhecer aqui, que nós temos muita coisa para contar para vocês. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Alexandre, Bruno, Evaldo, Leonardo, e o meu querido irmão Wilson também,
e nós estamos juntos aí, trabalhando aí para levar adiante o nome do Grande Oriente Paulista, mas, acima de tudo, o nome da maçonaria. Muito obrigado. Bom, depois que o Sereníssimo fala, só resta a gente agradecer ao grande arquiteto do universo, pedir que ele nos ilumine e nos guarde. E como o Fernando sempre fala, a moeda do Facebook, das mídias sociais, é o like, é o comentário, dá um ok, participa, entre em contato, divulgue, porque o mundo mudou e vai mudar para melhor e nós estamos nos esforçando para isso. Uma boa noite a todos. A gente sempre faz isso na quinta-feira, às 20 horas. Até a próxima. Foi um prazer estar com você.